Agora, mais rápido aqui, para vocês fazerem a prova. Hoje é prova, vocês sabem, né? O quê? Prova? Chega a suar a mão, já passou toda a prova já. É prova, aí tem uma coisa aí de baixo. Então vamos lá. Vou falar em línguas. É a prova em cima de prova. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Aí vocês vão marcar. O falar em outras línguas, ou glossolalia, né, que vem do grego glossais, lalo, era entre os crentes do Novo Testamento um sinal da parte de Deus para evidenciar o batismo no Espírito Santo. Tá? Então essa glossolalia, isso foi um milagre que aconteceu ali no dia de Pentecostes, porque as línguas estranhas que eles começaram a falar eram idiomas para cada povo diferente que estava ali. O livro de Atos vai relatar os povos que estavam ali e que ouviam falar nas suas próprias línguas das grandezas de Deus, tá? Isto ocorre, o falar em línguas, quando eu estou falando línguas estranhas, eu estou falando algum idioma? Não, mas pode acontecer em alguns casos específicos, tá? Eu creio que vocês já ouviram testemunho de pessoas, né, de estar falando línguas estranhas, estar ali alguma pessoa que não era daquele país e que conseguiu compreender, né, e se converter através só de ouvir alguém que estava falando línguas estranhas para o seu povo, mas para ele no seu próprio idioma. Bem, ouvi já relatos de missionários, né, de falar línguas estranhas em tribo indígena e eles compreenderem, né, o que ele estava falando, né, e isso pode ocorrer em ocasiões especiais de uma maneira sobrenatural. Amém? Então nós vamos aqui agora. Línguas estranhas é um dom. Existem outras línguas, porém falsas, né? Porque até os próprios demônios imitam as línguas estranhas. Então, assim como a profecia, as línguas estranhas, ela também pode ter três origens: a de Deus, a do homem e a do diabo, tá? Alguém que fulano está falando línguas estranhas, também vou falar, né? Então, fala aqui. Oi? Os católicos agora falam. É os católicos que falam. Então vamos aqui agora. Testemunho em Jerusalém, doutrina do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Acharam qual é a página? Página 137. Vocês vão marcar. Através da Bíblia, o Espírito Santo é revelado como pessoa. Depois vocês vão continuar a marcação, que eu vou ler agora, não precisa marcar. Com sua própria individualidade, ele é uma pessoa divina, como Pai e o Filho. Aí agora vocês voltem a marcar a mesma resposta. O Espírito Santo não é mera influência ou poder, ele tem atributos pessoais, ok? Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa.
pessoa. O que é pessoa? É alguém que tem característica. Ou como nós, como pessoa, a gente pensa? Sim. A gente sente? Sim. A gente determina? Sim. Tem faculdade de amar, de deleitar-se na comunhão? Sim. Né? Então, da mesma forma, é o Espírito Santo de Deus. Ele pensa, ele sente, ele determina, e tem mais, ele se entristece, ele tem ciúmes, né? Porque ele é uma pessoa. E é por isso que o Espírito Santo ele precisa ser primazia. Benihim, ele escreveu um livro chamado, é um best-seller esse livro, Bom Dia Espírito Santo. Tem esse livro? É ótimo, né? Muito bom, porque a gente precisa entender exatamente isso. Ele é uma pessoa. Você já falou com alguém hoje? Se comunicou via WhatsApp, falando mesmo? Comunicou bastante? E com o Espírito Santo? Né? Às vezes a gente está em um ambiente que a gente bate papo, a gente conversa, que a gente faz aqui, né? E o Espírito Santo é de lado. É que nem a gente está aqui. Se eu chegar aqui e der atenção, né? Eu falei pouco com a Bia hoje, né? Mas já briguei com ela, tudo. Mas se eu falar com todo mundo e isolar a Bia, ela fica triste. Por quê? Ela se sentiu desprezada. E é assim que o Espírito Santo, muitas das vezes, ele se sente. Então, por isso que a gente precisa entender. Ele é uma pessoa. E é uma coisa que a gente precisa colocar em prática. É ter um relacionamento com o Espírito Santo. Conversar com Ele. Estar pronto. Já viu como é nossas orações? A gente dobra o joelho, Deus me dá, Senhor, faz, vai lá, opera, derruba a muralha, a barreira, tira isso, tira aquilo, desfaz obra disso, desfaz obra daquilo. A gente só fala, irmão. E quando que a gente para ouvir? Quando que a gente para escutar? E a gente termina a oração em tudo que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Acabou a oração. O Espírito Santo falou aonde? Só nós que falamos, né? Então, oração não é só falar, oração é conversa, é comunhão, é diálogo. Então, a gente precisa estar pronto para ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Amém? Agradecido. Calóide, é verdade. Então vamos lá, a obra do Espírito Santo, né, a gente vai ver aí em Atos, né, esta obra, ele operando milagres, ele revelando, né, coisas. Mas vamos lá, testemunho na Judéia e Samaria. Encontraram aí? Bem. Qual é a página? 140. Página 140. Os discípulos tinham dado testemunho em Jerusalém, porém Jesus insistia que fossem a Judéia e Samaria. Havia em Jerusalém ali guias religiosos que pensavam fazer a vontade de Deus ao tentar acabar com o cristianismo, matando os cristãos. Disse Paulo: na verdade a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Paulo, sem o saber na realidade, começou naquela ocasião sua obra de espalhar o Evangelho. A perseguição faz o cristianismo avançar como o vento espalha o fogo. Irmãos, tem coisa que vai acontecer na nossa vida
que a gente vai ser impulsionado, nem sempre pelo Espírito Santo. A gente vai ser impulsionado pela dor. A gente vai ser impulsionado pela prova. A gente vai ser impulsionado pelo problema, pela perseguição. Eu estou para fazer algo para Deus há muito tempo, né? E esses dias surgiu uma adversidade. Eu falei, não, é agora sim. Agora, independente se o Senhor vai fazer ou não, eu já estou fazendo, né? Já estou realizando, já estou, né? Então, existem coisas que serão os problemas que vão impulsionar a voltar a ter comunhão com Deus, a voltar a buscar mais a Deus, a voltar a pagar aquele voto que a gente só faz no momento que as coisas ficam turbulentas e depois a gente esquece, né? Então, irmãos, existem situações como a igreja primitiva, receberam poder, está tudo fluindo, Jerusalém está bênção. Está bombando Jerusalém, 3.000 almas, mais 5.000, a igreja está que está. Só que de repente, enquanto eles estão lá, porque a ordem é: recebereis poder, sereis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas eles estão aonde? Jerusalém. Só em Jerusalém. Culto é onde? Jerusalém. Vai pegar onde? Jerusalém. Vamos sair para a oração onde? Lá na Porta Formosa, Jerusalém, né? Mas aí de repente vem o primeiro Marte, né? E aí eles viram que o negócio ficou sério, apertou. Aí o que eles fazem? Começam a fugir, espalhar. Mas só que eles estão cheios. Já viu uma pessoa cheia ficar calada, ficar quieta? Ninguém cala um crente cheio, né? E aí eles começam a pregar. Eu lembro um dia, né, a gente estava saindo de uma vigília cheia. Quando descemos do ônibus, né, o barão que estava comigo, ele botou o pé para fora do ônibus, ele abriu a Bíblia, o outro estava cheio, começou a pregar ali, né? Começou a anunciar, porque ninguém pode calar o crente cheio, irmão. Crente cheio, isso ele abre a boca, não tem lugar, não tem hora, ele vai pregar. Então a perseguição veio e eles começaram onde estavam pregar o Evangelho. Então, mas foi necessário, quem empurrou eles? O Espírito Santo? Não, a perseguição. A perseguição empurrou eles a pregar o Evangelho. Amém? Então vamos lá. Filipe, aí vocês vão marcar. Filipe estabeleceu-se em Samaria. Jesus dissera: ser-me-eis testemunha em Samaria. Filipe pregava a Cristo e estava sendo muito bem sucedido. Deus, porém, tinha outra missão para ele. Mandou deixar a obra que se expandia e ir para a banda do sul. Marque isso tudo aí. Isso aqui é tão tremendo, porque o ministério de Filipe estava bombando em Samaria. E agora Deus, o Espírito Santo dá uma ordem a ele, para ele sair daquele lugar e ir para a banda do sul, para pregar, sabe para quantos? Para quantos? Para uma pessoa só. O eunuco, isso aí, né? E agora ele obedece, é claro. Isso aí. Então vamos lá, testemunhando até os confins da terra. A morte de Estevão foi apenas o começo de grande perseguição movida contra os cristãos. Como conseguiram chegar a Antioquia? Alguém declarou que o cristianismo dos primeiros dias é um ponto de Deus de duas cidades, Jerusalém e Antioquia. Até o capítulo 12 de Atos vimos o início da igreja em Jerusalém.
tendo Pedro por líder, de Atos 13 a 28 iremos ver Paulo e a igreja de Antioquia. Essa cidade passa a ser a nova base de operações, tornou-se o novo centro da igreja para levar a missão de Jesus até os confins da terra. Em Antioquia foram eles chamados cristãos pela primeira vez. Este nome não foi dado por Cristo a nós. Este nome foi dado por os moradores de Antioquia. Começou a chamar os seguidores de Cristo de cristãos. Amém? Aí vocês vão marcar agora. A primeira viagem missionária começou em Antioquia, partindo Paulo e Barnabé em direção ao Ocidente. Na geografia bíblica, a gente vai compreender que o Oriente fica para o lado direito do mapa e o Ocidente para o lado esquerdo. Amém? Então vamos lá. O Espírito Santo, guia constante de Paulo. Vamos lá para o final, irmãos, para a gente concluir aí, vocês partirem para a prova com calma. Tá? Então, aqui falando um pouquinho, o Espírito Santo era o guia constante de Paulo. Irmãos, Paulo, ele foi guiado constantemente pelo Espírito Santo. Você vai ver numa das cartas que Paulo vai dizer: eu queria ir ter convosco, mas fui impedido pelo Espírito Santo, né? Então ele era guiado. Se o Espírito Santo dissesse não, ele não ia, ainda que ele achasse que ia dar certo, ainda que ele achasse que precisavam dele, mas se o Espírito Santo dissesse não, era não, né? Então uma coisa é isso: quando você começa a desfrutar de uma comunhão com o Espírito Santo, você vai ter que aprender a ouvir também o não. Você vai ter que aprender a ouvir ele dizer: não pode, não faz, não quero, né? Porque você vai ouvir a voz dele. Você vai ter um relacionamento com aquele que vai moldar a sua vida. E nós precisamos ter isso, praticar isso, né? Buscar isso. Ah, pastor, não entendo muito bem isso. Peça ao Senhor, porque isso não se aprende numa escola teológica. Isso se aprende buscando a Deus. Isso se aprende orando. Uma das primeiras vezes que eu comecei a ouvir o Espírito Santo, eu já tinha meus 13 anos de idade, que eu andava na rua conversando com ele, ouvindo ele, falando, perguntando, tirando dúvidas, né? E ia desfrutando desta comunhão com o Espírito Santo, né? Então eu me peguei, né, na minha mente, já entendendo que o Espírito Santo estava palestrando comigo. Então, irmãos, isso não dá para mim explicar para você como que é e como você tem que fazer. A única coisa que eu posso explicar é que você precisa orar e pedir a Deus para você ter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu também, pastor, queria assim, desejar, né? O desejo, falta muito aqui no nome, esse desejo, que muitas vezes a gente prefere assistir uma televisão, que não deve assim, não existe, mas o momento também já é para a gente estar orando, lendo, estudando, o momento também, muitas vezes a gente acaba esse mundo moderno, as pessoas, nós, seres humanos, dando mais escolha para celular, a televisão, são das coisas, acho que isso também, como também não consegue ver essa vida tão intensa,
a nossa lei, né? O Espírito Santo ele atua em Paulo e atua em nossas vidas dentro da forma. Mas muitas vezes somos nós mesmos na medida da atuação dele. É verdade. Então vamos lá. Aí no penúltimo parágrafo, onde está o título aí, Atos é o único livro inacabado da Bíblia. Vocês marcam isso aí, é uma resposta do questionário, ok? E vamos fazer a revisão. Só o título. Atos é o único livro inacabado da Bíblia. Então a gente vai fazer a revisão, depois a gente ora e vocês fazem a prova, tá? Vamos lá desde o primeiro questionário. Só vou citar as que vai cair na prova, tá bom? Então o primeiro questionário, qual é a página? 32. Questão de número 3. Quantas características especiais do Evangelho, segundo Mateus, é errado afirmar que? Resposta B de bola. Resposta B de bola. Apresenta uma árvore genealógica que traça a linhagem messiânica até Adão. Então está errado porque ela traça a linhagem messiânica até o rei Davi. Vamos lá, o próximo questionário. Página 40. Questão de número 8. Mateus não é o único evangelho que registra, resposta B de dado, as terríveis circunstâncias da paixão do Salvador. 10. O cristianismo é religioso, nacional e racial. É limitado, ou seja, não envolve o mundo todo, certo ou errado? Errado, porque o cristianismo não é religioso nacional, é ilimitado, né? Ou seja, não conhece limites e envolve o mundo todo, tá? Então vamos lá, adiante, próximo, página 56. Questão de número 2. Quanto ao escritor João Marcos, é incerto dizer que B de bola. É considerado companheiro íntimo do apóstolo João, que o chama seu filho. Errado, porque é do apóstolo Pedro. 5. Os fariseus e os escribas pecavam por colocar a tradição humana acima da revelação divina, certo ou errado? Certo. A 2 e a 5, só estou corrigindo, só estou revisando no caso das provas, a da prova. 7. Qual é a página aí? 66. Esta parábola refere-se à culpa da nação judaica. Qual é a resposta? B de bola, parábola dos lavradores malvados. Vamos para o próximo questionário. Página 78. Questão de número 1. Lucas, o único autor humano não judeu de um livro da Bíblia, foi movido pelo Espírito Santo para escrever a Teófilo, letra B de bola. Página 92, questão de número 8. Ao entrar em Jerusalém, montado num jumento, Jesus testifica publicamente que é rei e Messias de Israel, que fora predito pelo profeta de Zacarias. 10. A crucificação e a morte de Jesus
são a essência e o fundamento do plano divino da redenção. Certo ou errado? Certo. Próxima. Página 104. Questão de número 2. Quanto às características ou ênfase principais destacadas em João, é incerto dizer que. Resposta: letra A. O número 5 tem certa importância. 5 sinais, 5 sermões, 5 declarações eu sou. Está errado, é incerto, porque são 7. Tá? Tanto sinais como declarações e sermões. 3. João começa o Evangelho denominando Jesus de o Verbo, letra D. E a 2 é letra A. Vamos para o próximo questionário. Página 118. Questão de número 7. Quanto a de Nicodemos, podemos afirmar que. Resposta: letra D de dado. Através de Jesus, conheceu os maravilhosos ensinos sobre a vida eterna, seu amor e o novo nascimento. No próximo questionário. 133, questão de número 1. Número 7 é qual, pastor? Letra? Número 7. Letra D? Letra D de dado. Página 132. Vamos lá. Questão de número 1. Como historiador eclesiástico, descreve em Atos a propagação do Evangelho partindo de Jerusalém até Roma. Resposta: letra A, Lucas. Questão de número 5. O livro de Atos descreve o profetizar como sinal inicial do batismo no Espírito Santo. Certo ou errado? Por que está errado? Falar em línguas estranhas. Vamos para o próximo. 144, questão de número 7. Começou em Antioquia, partindo Paulo e Barnabé em direção ao Ocidente. Resposta: letra A, primeira viagem missionária. Amém, irmãos? Irmãos, vamos nos colocar de pé. Vocês já pegaram o próximo livro, né? Semana que vem a gente inicia ele, homilética e hermenêutica. Amém? Vamos orar ao Senhor agora. Estarei orando. Presbítero Daniel impetrando a bênção apostólica. Nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade em que estivemos aqui aprendendo a Tua Palavra. Obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar. Obrigado por nos direcionar. Obrigado por falar mais uma vez ao nosso coração. Agora os seus filhos irão fazer esta prova. Venha direcionado, fazê-los lembrar tudo aquilo que estudaram aqui, Senhor. Pai querido, para que eles possam ter uma boa atuação nesta prova. Toma, Deus, os teus filhos nas tuas mãos. Continue abençoando, ajudando eles a prosseguir neste seminário, dando a condição financeira. Senhor, agora repreendendo tudo aquilo que não provém de Ti. Abençoa os teus filhos de maneira poderosa, em nome de Jesus. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, até a volta do Senhor Jesus Cristo, não somente hoje, mas para todos sempre. Ele diz: Amém. Podem destacar.